paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui através deste canal do pastor Edivaldo Bueno. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a lição de número 13. É a última lição desse trimestre, do terceiro trimestre do ano de 2019. E a lição de número 13 da classe dos adultos. O tema dessa lição de encerramento é Seja um mordomo fiel. Quero aqui compartilhar o texto áureo que está lá em Mateus, capítulo 25, verso 21, que já é um resumo de tudo que nós vamos falar aqui nesta aula. Diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A verdade prática diz assim: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Então os irmãos já entenderam que nós vamos falar hoje sobre a nossa fidelidade diante do Deus que nós servimos. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 12, verso do número 36 ao 38 e verso do 42 até o verso de número 46. É uma parábola muito conhecida da igreja e é a parábola que fala sobre o mordomo fiel. O ponto 1 da nossa lição, da revista, ele diz assim, nós vamos estudar: o que Deus espera dos seus mordomos. O ponto 2 da nossa lição, ele trata do tema as características do mordomo infiel. E o ponto 3 da nossa lição, o último ponto, ele trata as qualidades do mordomo fiel. E depois nós temos aqui a nossa conclusão. Meus irmãos, falando um pouco aqui de fidelidade, é claro que o professor, o aluno, vai ler a revista, vai entender todos os tópicos e subtópicos aqui da nossa revista. Dei um pequeno resumo aqui do que nós vamos encontrar nesta lição, mas fato é que o tema por si só aqui já nos faz entender muita coisa. Ele diz, seja um mordomo fiel. Esse é o nosso tema. E durante esse trimestre que nós estamos finalizando, nós aprendemos a respeito da mordomia. Tanto é que o tema geral da nossa revista é Tempo, Bens e Talento, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, o tema da lição do trimestre é tudo aquilo que Deus nos deu dentro desse tempo, os bens que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu. Nós temos que ser o quê? Um mordomo fiel e prudente. Então, mordomia, meus irmãos, é bem já sabido de todos nós que é administrar. Ser mordomo é ser um administrador. Então, diante de tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor, seja espiritual ou seja até mesmo material, mas que esteja envolvido com a obra de Deus em nós e através de nós, nós temos que administrar da melhor maneira possível. Administrar com fidelidade. É isso que Deus pede. E fidelidade é a demonstração de zelo. Fidelidade é a demonstração de respeito. Fidelidade é ser leal, constante diante do compromisso que assumimos. Então, quando Deus ele pede para nós administrarmos, tudo aquilo que Ele nos deu, Ele pede para sermos mordomos fiéis, né? Então temos o quê? Que demonstrar zelo, tá? Temos que demonstrar respeito, temos que demonstrar, lealdade. Então, demonstramos zelo, respeito e lealdade perante o quê? Obviamente que é diante da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor,
né? Diante de tudo aquilo que Jesus expôs para nós, para a sua igreja, que nós devemos cumprir. Então devemos ser zelosos com a palavra e os mandamentos de Deus, devemos ter respeito pela palavra e por tudo aquilo que Deus pediu para a sua igreja, devemos ter lealdade, ser leal mediante aquilo que conhecemos da palavra de Deus e ser constantes, isso é muito importante, ser constante nos compromissos que assumimos. Porque a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, a partir do momento que nós fazemos parte da igreja, nós assumimos uma gama de compromissos, nós assumimos ali vários fatores que nós devemos demonstrar a nossa fidelidade. Isso é muito importante. O tópico 1 da nossa lição, ele vem com o seguinte tema, ele diz assim, o que Deus espera de seus mordomos. Então, o que Deus espera dos seus administradores? Já que nós entramos no reino de Deus, nós fazemos parte da igreja, o que Deus espera da sua igreja? Então, para entender fidelidade, meus irmãos, nós temos que olhar em primeiro lugar para Deus. Para nós entendermos qual é o nosso papel dentro deste reino, dentro da igreja, como ser zeloso, como ser respeitoso, como manter a lealdade, para nós entendermos tudo isso, nós temos que entender a fidelidade olhando para Deus. Nós temos que olhar para Deus, porque é olhando para Ele que nós vamos entender como devemos ser fiéis. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Né? O nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então, tudo aquilo que Deus deixou para nós como sua palavra, tudo aquilo que Deus deixou para nós como mandamento, como requisitos básicos para entrar neste reino, na igreja do Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele é fiel para cumprir as suas promessas, tudo aquilo que Ele prometeu. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vamos ver um ser poderoso, glorioso, que tem todo o poder nos céus e na terra e até mesmo abaixo dela, que tem todo o poder sobre a sua criação, que tem todo o poder sobre tudo aquilo que Ele criou, inclusive o ser humano, que tem o poder sobre a história, que tem o poder sobre o futuro. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus ele é fiel à sua palavra. Isso é muito interessante, que para entender fidelidade, nós devemos então olhar para Deus. E dentro da fidelidade de Deus, meus irmãos, nós enxergamos o quê? A misericórdia dele. Porque isso está na sua palavra. Deus é o Deus que tira o homem do pecado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É isso que diz a sua palavra. Então Deus, ele é o Deus que tira o homem do pecado por causa da sua fidelidade. Então ele tira o homem do pecado, mas não só tira o homem do pecado. Deus é o Deus que traz o homem para perto dele. Então nós deixamos o pecado, nós estamos próximos de Deus, ao lado de Deus, sentimos a presença de Deus e por estarmos ao lado de Deus, Ele cuida de nós. Como Ele cuida? Ele mostra o seu amor. Que é uma expressão do amor de Deus, muito fácil, muito simples. É só nós lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ao olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos a misericórdia de Deus, nós entendemos a fidelidade do nosso Deus. Por quê? Porque Deus prometeu que salvaria o homem do seu pecado. E através de Cristo, Ele cumpriu esta promessa, porque Deus é um Deus fiel à sua palavra. Então, quer entender o amor de Deus? Olha para Cristo, na cruz do Calvário, tudo o que Ele fez. E não parou ali na cruz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele prometeu. E dentre as promessas de Deus após a sua ressurreição, é que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja. É uma demonstração de amor. Uma outra demonstração de zelo, porque a fidelidade de Deus é amor e é zelo. Uma coisa interessante quando nós entendemos o zelo de Deus,
Basta você olhar para o que Jesus disse. Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para estar com vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está com a sua igreja. Esse é o zelo de Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus cuidando da sua igreja através do seu Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos ter o quê? Comunhão com o nosso Deus. Então ele é um Deus que tira do pecado, ele é um Deus que traz para perto, é um Deus que cuida através do seu amor. Nós vemos isso em Cristo Jesus. Ele tem zelo pela sua igreja. Nós vemos isso através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos uma grande comunhão para com Deus. Então, meus irmãos, a fidelidade de Deus está pautada na sua palavra. Então aí nós entendemos o conceito de fidelidade olhando para Deus. Agora, como ser mordomos fiéis a Deus? Basta entendermos o conceito de fidelidade. Para ser fiel, a primeira coisa, temos que conhecer a palavra de Deus. É impossível ser fiel sem conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque como nós vamos ser fiel, leal, ter zelo por algo que nós não conhecemos? É impossível. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que devemos conhecer a palavra de Deus. O conhecimento é muito importante, porque o conhecimento te faz entender quem é Deus, como Deus age, o que Deus espera de nós, as promessas de Deus, como se tornar forte perante as tentações, aquilo que o mundo oferece, até mesmo as armadilhas que o diabo coloca diante de nós, até mesmo os desejos que estão dentro de nós, desejos carnais, que às vezes querem se tornar um pecado e eles estão sendo gerados e às vezes nós descuidamos e geramos o pecado, e a Bíblia diz que o pecado, ele traz a morte. Então, diante de tudo isso daí, nós precisamos ter as armas, as ferramentas, saber como lidar com os nossos desejos, saber como lidar com o mundo, saber como lidar com o diabo e como nós entendemos tudo isso pela palavra de Deus. Então, para ser fiel, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Para administrar, ser um mordomo fiel, o primeiro passo é conhecer a palavra de Deus. Então, o que Deus espera dos seus mordomos? Espera que ele conheça a sua palavra, as ordens que ele deixou. A parábola que nós lemos lá em Lucas, capítulo 12, verso de número 36, que é a nossa leitura em classe, o verso 37 diz assim: bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha que interessante o verso agora 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo à ração? Olha só, quando nós lemos o verso de número 42, o que o Senhor do mordomo fez com ele? Pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo, a ração. Ou seja, você tem que conhecer o tempo, tem que conhecer os servos para que você possa ser fiel às ordens do seu Senhor. Você tem que conhecer o processo e o projeto que o Senhor deixou na mão do mordomo para que ele possa executar a tarefa. Se ele não conhecesse o processo e o projeto que o Senhor deixou, como ele ia executar as ordens do seu Senhor? Então, o conhecimento, ele é imprescindível para que você possa ser um mordomo fiel. Então, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que nós possamos conhecer a sua palavra para poder administrar com sabedoria e com fidelidade aquilo que Deus espera da sua igreja. Então, tem que ser prudente.
enquanto o Senhor não voltar, porque o Senhor, na parábola que nós lemos aqui, o que ele promete? Ele promete voltar. Enquanto o Senhor não voltar para encontrar com o mordomo, nós devemos ser fiéis à ordem que o Senhor deixou. Como? Com prudência. O mordomo, o que Deus espera dos seus mordomos? Espera que eles aguardem a volta do Senhor com prudência. Isso é muito importante. Tem que esperar com prontidão e entendendo que vai haver uma recompensa. É claro, meus irmãos, que vocês entendem aqui com muita facilidade que esta parábola de Lucas capítulo 12, ela é muito óbvia e simples de entender. É claro que essa parábola está falando do nosso Cristo, que hoje está à destra de Deus, à direita de Deus, tá? E Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ele inaugura ali o tempo da graça, e hoje nós vivemos pela graça. É claro que nós entendemos que o Cristo, ele deixou para nós uma série de mandamentos para os seus discípulos, né? Para a sua igreja, para que a igreja pudesse realizar, para que a sua igreja pudesse fazer. Fazer até quando? Até quando o Senhor voltar para buscar o mordomo. Então, nós entendemos com muita facilidade que é Cristo que hoje, após a sua morte e ressurreição, está com Deus, deixou ordens e mandamentos para a sua igreja e um dia vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ver como o mordomo dele realizou as suas ordens. Ele vai ter ali a noção de como o mordomo dele está. Isso é muito simples de nós compreendermos. Então, o que Deus espera dos seus mordomos? Coloque isso no teu coração, que você conheça as ordens do Senhor, para que você possa administrar com prudência, com prontidão e sabendo que quando o Senhor voltar e te encontrar com prudência e com prontidão em seguir as ordens, você vai ter uma recompensa. E a maior recompensa é aquilo que nós lemos no nosso textuário, que diz assim lá em Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então, quando o Senhor voltou, ao analisar o mordomo, disse, bem está, servo bom e fiel. Fidelidade. Por que era um servo bom e fiel? Porque foste fiel no pouco, ou seja, foste fiel nas ordens que o próprio Deus deixou, o próprio Senhor deixou. E agora, sobre o muito te colocarei, a recompensa, entra no gozo do seu Senhor. É essa a esperança da igreja. O ponto 2 da nossa revista, ele traz o seguinte tema. Quais as qualidades do mordomo... ponto 2 da nossa revista, ele traz o seguinte tema. As características do mordomo infiel. Na leitura bíblica em classe, o verso de número 45 do capítulo 12 de Lucas diz assim, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, quando nós pensamos aqui nas características do mordomo infiel, meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos no verso de número 45, que o servo infiel, ele coloca no seu coração que o Senhor tarda a vir, né? Ele já não espera mais a volta do seu Senhor. Então, ele já não acredita mais nas promessas do seu Senhor. E por não acreditar nas promessas do seu Senhor, ele age conforme o seu querer. E nós lemos aqui que ele age de forma totalmente contrária às ordens do Senhor. Espanca os criados e criadas, come, bebe
e embriaga-se, ou seja, pensa somente nele, não pensa nas ordens, não pensa nos mandamentos que cerca aí toda a igreja e todos aqueles que estão envolvidos. Então, o mordomo fiel, meus irmãos, é aquela pessoa que trabalha para o Senhor, que entendeu que o Senhor deixou uma série de serviços, de mandamentos, que nos inclui como igreja, tá? E nós temos que ser fiéis, prudentes e fiéis em realizar essa obra, esse ministério que Deus deixou para a sua igreja. Mas aqueles que se esquecem da palavra de Deus ou não dão valor à palavra de Deus, o que eles fazem? Eles deixam de realizar os mandamentos do Senhor. E eles agem conforme aquilo que está no seu coração. Eles agem conforme a sua regra, conforme o seu desejo, conforme aquilo que está dentro dele. A palavra não está dentro dele, a esperança não está dentro dele, então ele age conforme a sua vontade. Então esse é o mordomo infiel, aquele que se esquece do mandamento do seu Senhor. Então ele vai agir de qualquer maneira, ele vai agir de acordo com aquilo que ele acha que é correto, de acordo com aquilo que ele acha que é certo. E interessante, meus irmãos, que ele vai agir de forma desordenada, ele vai agir de forma rebelde, de forma a não ser fiel à palavra de Deus. E, infelizmente, como nós estamos vendo coisas desse tipo acontecer, pessoas que deveriam ser fiéis à palavra de Deus, ser mordomos fiéis, prudentes, prontos a fazer a obra de Deus, nós estamos vendo essas pessoas agir de maneira contrária à palavra de Deus. Pregam mentira, ensinam mentira, agem de forma mentirosa. São pessoas como eram os fariseus, né? Que demonstravam uma santidade exterior, mas por dentro estavam corrompidos pelos seus próprios desejos, corrompido pelo pecado, corrompido pelos desejos mundanos, né? Então, o mordomo infiel, a primeira coisa é que ele já não acredita mais na volta do Senhor. E a segunda coisa é que ele age de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua vontade. E a Bíblia diz no verso de número 46 que o Senhor, né, vai vir no dia em que esse mordomo não espera, no dia que ele não sabe, e ele vai dar a sua parte com os infiéis. Porque uma terceira característica do mordomo infiel, tá? Lembrando que a primeira, ele não acredita mais na volta do seu Senhor, já não espera mais pelo seu Senhor. A segunda, ele age de acordo com os desejos do seu coração, da sua vontade. E a terceira característica do mordomo infiel é que ele não espera a volta do Senhor, não sabe quando o Senhor vai voltar. Então, por não saber, ele não vigia, ele não ora, ele não está preparado para a volta do seu Senhor. Já não acredita, age de acordo com a sua vontade e não está preparado para a volta do seu Senhor. Então, quando o Senhor voltar, vai encontrar ele agindo de forma infiel. E a Bíblia diz que a sua parte, o seu pagamento é com os infiéis. E nós sabemos muito bem o que o Senhor Jesus está querendo nos mostrar com isso. Ele está falando a respeito do inferno. Pessoas que já não acreditam na volta de Jesus, pessoas que já não conhecem mais a palavra e não agem de acordo com a palavra, se corromperam e agem de forma totalmente contrária à palavra de Deus. A Bíblia diz que a parte dele é com os infiéis. A Bíblia está falando de condenação. Então essas são aqui algumas características, além das características que a nossa revista nos traz aqui, algumas características do mordomo infiel. E por último, o tópico 3 da nossa revista, ele fala a respeito das qualidades do mordomo fiel. Tá? Então a qualidade do mordomo fiel é a própria fidelidade. Como nós falamos aqui, é o subtópico aqui da nossa revista, é a fidelidade, é a prudência e ele é constituído pelo Senhor. Olha que interessante quando nós pensamos
que o Senhor deixou para a sua igreja um serviço, ministério. Então, quando nós participamos da igreja, nós estamos incluídos nesse ministério. Nós trabalhamos para o Senhor. Tudo aquilo que Deus nos dá, seja ele talento, seja ele bens materiais, o tempo que o Senhor nos oferece, tudo aquilo que Deus nos dá, nós administramos de forma fiel. Fiel com relação à sua palavra. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive o ministério, inclusive a igreja, o trabalho que nós prestamos para o Senhor com fidelidade. O subtópico do 3 aqui da nossa revista diz assim: constituído pelo Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Então, o próprio Deus, meus irmãos, é aquele que constitui, né? É aquele que dá, é aquele que faz, é aquele que ordena as posições e ministérios na sua obra. Então Deus tem uma obra a ser realizada, um projeto, um plano, e ele vai usar quem dentro desse projeto e desse plano para realizar a sua obra? Os seres humanos. Então os seres humanos receberam do próprio Senhor, foi ele que constituiu pessoas para realizar a sua obra. Então Deus, ele deu funções e posições e cargos para as pessoas realizar a sua obra. Mas entendam uma coisa, tudo aquilo que Deus deu, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus constituiu com relação à sua obra e o ministério que Deus colocou para a sua igreja, tudo aquilo é pensando num bem comum, é pensando na bênção coletiva, na bênção para todos. É pensando no pecador e dar a oportunidade do pecador entrar no reino de Deus. É pensando nas pessoas que estão dentro do reino de Deus, a igreja do Senhor, que precisa ser edificada, que precisa ser ensinada, que precisa ser conduzida para o caminho certo. Então, é Deus que constituiu os seus obreiros para trabalhar na sua obra com fidelidade. Então, quando nós pensamos lá que Deus deu uns para apóstolos, outro para pastores, outros para evangelistas, mestres, e aí nós estendemos, né? Porque a igreja tem líderes, os diáconos, todas as pessoas que trabalham para a igreja do Senhor, tem que colocar uma coisa na sua mente: Deus, ele constituiu a sua igreja, preparou os seus obreiros para que o culto possa ser realizado da maneira certa, para que os propósitos do culto possam acontecer. Por exemplo, o propósito de ouvir e pregar a palavra, de ensinar a palavra, o propósito de ter comunhão com os irmãos, com todo o corpo do Senhor Jesus Cristo, o propósito de ter um ambiente propício para a adoração, um ambiente propício para a ação do Espírito, um ambiente propício para a salvação. Então o Senhor preparou pessoas para que tudo isso pudesse acontecer. A igreja do Senhor, quando se reúne, o evangelho tem que ser pregado, tem que haver comunhão, tem que haver um ambiente propício para a adoração, tem que haver um ambiente propício para a ação do Espírito, para que o pecador possa encontrar a Cristo como seu Salvador. Então Deus constituiu pessoas, obreiros. Então o obreiro do Senhor, ele trabalha com fidelidade para que todo o propósito nesta obra possa ser cumprido. Então, as características de um obreiro fiel, as qualidades de um mordomo fiel, é aquele mordomo que entende que tudo foi feito pelo Senhor, que foi o Senhor que realizou todas as coisas, é o Senhor que ordenou como as coisas deveriam acontecer, os propósitos são de Deus e ele, com fidelidade, ele se submete às ordens do seu Senhor para realizar a sua obra. Foi Deus que nos escolheu para realizar a sua obra. Então aqui, meus irmãos, nós elencamos aqui, aprendemos aqui um pouquinho sobre a fidelidade. O mordomo fiel. Seja um mordomo fiel. Amém? Que você possa estudar a lição, que você possa se aprofundar na lição
elencamos aqui alguns pontos importantes para que você possa discutir em sala de aula aí com os seus alunos, para você que é aluno possa aprender através dessa aula e discutir aí com o seu professor, para que o corpo possa ser edificado. Isso também é administrar com fidelidade aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A conclusão da nossa lição, ela diz assim: a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta: virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas capítulo 12, verso 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Que quando Cristo voltar, possa te encontrar de forma fiel, prudente, com prontidão, vigiando e orando, para que ele possa te colocar no gozo do Senhor, na alegria para toda a eternidade que vai vir através do arrebatamento da sua igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Cristo possa continuar abençoando, que esse trimestre possa ter sido uma bênção na sua vida, continue se prontificando a aprender e estudar a palavra de Deus. Que Cristo possa lhe abençoar sempre. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.